8h40, a gente conversa ao vivo agora com o André Vilaron, ele que é fotógrafo e amanhã, sexta-feira, vai lançar um fotolivro muito bacana que homenageia o Distrito Federal e também a cidade de Brasília, é o fotolivro O Quadrilátero. André, bom dia, bem-vindo. Oi, bom dia, Ariane, bom dia, Diego, bom dia, ouvintes. Um prazer estar aqui com vocês. Muito bem, a gente que agradece a sua participação. Conta um pouco mais sobre o seu livro. São imagens, mais de 100 imagens que contam que história, conta um pouco desse contexto para a gente entender, por favor. Então, Ariane, o Quadrilátero, ele fala da formação do Distrito Federal, né, e da perspectiva contemporânea, da dinâmica dos dias de hoje. Então tem essa pretensão de fazer tem essa visão panorâmica, vamos dizer assim, né, da história de Brasília, da história do DF, mas a partir de imagens, né, e um desafio nosso aí de, a partir de uma narrativa visual, contar um pouquinho da história que muitas vezes a gente não conhece, né, Ariane? É interessante, assim, você pensar que Brasília, ela foi pensada quase 200 anos antes da construção e da inauguração, né, nos anos 1950. Sim. E o livro traz um pouco, quase como uma ideia de pistas assim, visuais, sabe, que possam despertar interesse pelo leitor para conhecer um pouco mais dessa história, né? E feito a partir de muita pesquisa, né, de Paulo Bertrand, por exemplo, que é um livro fundamental, História da Terra e do Homem no Planalto Central e outras, enfim, a bibliografia é muito extensa. Que é interessante isso da fotografia, né? A gente vê a imagem e às vezes acha uma imagem bonita, bem feita, com enquadramento, com uma luz bonita, mas no caso do Quadrilátero, ela tem todo um processo, né, de pesquisa, de estudo, e de vivência também, né? A ideia nossa é mostrar que Brasília vai muito além do plano piloto, né? O próprio Distrito Federal e Brasília são a mesma coisa, né? O Brasília não é o plano piloto, então tinha um pouco esse desafio também de conhecer Ceilândia, Taguatinga, Samambaia, São Sebastião, né? E conhecer, que eu digo enquanto autor, né? Enquanto o André também tendo contato com as regiões administrativas, as cidades satélites, e ver o quanto tem de vida, sabe? Tem de cultura, tem de expressões, tem da batalha mesmo também do dia a dia, né? De construção de Brasília, né? A ideia do livro é que a construção de Brasília não aconteceu só nos prédios da Esplanada, né? Naquela coisa que ficou muito marcada para o mundo inteiro, né? Até pela questão da cidade modernista, né? Do Lúcio Costa, do Niemeyer, que o mundo inteiro acompanhou, mas no Quadrilátero tem essa referência que é muito importante, né? Depois Brasília virou Patrimônio Mundial da Unesco, a primeira cidade moderna a ganhar essa distinção. Mas a Brasília de hoje, sabe, Ariane? Isso é muito bacana, assim, sem uma pretensão de um olhar antropológico, algo assim, mas de mostrar um pouco dessa Brasília, dessa grande Brasília, né? André, quanto tempo levou a produção desse livro e como é que surgiu a ideia? Ela veio na tua cabeça em algum momento? Alguém te incentivou a fazer esse trabalho? Eu digo, é muito importante, o livro ele foi realizado com recursos do Fundo de Apoio à Cultura, né, do Legal. FAC, que é uma política pública das mais potentes em nível nacional, assim, né, que a gente tem esse privilégio aqui no DF. E eu fico muito feliz assim de ser um livro sobre o Distrito Federal, né, exatamente sobre o tema, né, com esse apoio do FAC, que foi fundamental. E ele foi, de fato, um processo muito bem intenso assim, de pesquisa, né? A ideia surgiu do livro muito focado no Cerrado, né? Em um determinado momento, na minha rotina, né? Eu sou do Rio de Janeiro, estou há 20 anos em Brasília, no DF. E em um certo momento eu vi que, na verdade, o DF é Cerrado, né? A gente somos 100% Cerrado, né? Somos parte do Cerrado, né? Essa ideia também
a gente não vê o meio ambiente ou a natureza como algo distinto de nós. Na verdade, a gente habita o Cerrado e é Cerrado, né? Então o projeto começou muito com essa ideia assim, de ver o quanto é importante, né, o lugar onde a gente está. E aí, na pesquisa, realmente eu descobri algumas coisas que talvez uma parte do público já conhecesse, mas eu imagino que muitas pessoas não conheçam. Esse processo todo de mudança da capital, né, que teve idas e vindas, né, desde o século XVIII, no século XIX muito intensificado, ali com vários momentos históricos importantes, como a Missão Cruz, né? Então o livro traz também, mais do que o DF, traz toda essa grande região, assim, tem muita referência de Pirenópolis, sabe, da cidade de Goiás, né, de toda a colonização, toda anterior, inclusive, à chegada de Bandeirantes, tem, enfim, referência ao sítio arqueológico do Bisnal, que é muito perto vamos dizer assim, do Palácio do Planalto, né, 1 hora e pouco. Temos alguns sítios arqueológicos muito importantes aqui no DF e que pouca gente conhece, né? Então, a ideia do livro foi mostrar um pouco, né, nessa ideia de dar, às vezes, algumas pistas, né, que você vê a imagem no livro e vai entender um pouco melhor na legenda da referência, e a minha pretensão de que isso sirva, de certa forma, para divulgar mesmo, né, para mostrar o quanto a gente tem de riqueza, tanto histórica quanto cotidiana também. Então, você tem o Boi do Seu Teodoro, em Sobradinho, você tem referência ao projeto Jovem de Expressão, de Ceilândia. Enfim, você tem várias questões, né, o vértice número 8, que é o ponto geodésico ali na Praça do Cruzeiro, que hoje não tem nenhuma identificação, né, mas foi o ponto a partir do qual foram feitas medições de praticamente toda a Brasília, né? Num processo muito interessante, né, porque se construíam os prédios durante o dia, num turno assim, ininterrupto, né, que a gente conheceu por imagens, e aí a fotografia também como parte importante de toda essa história de Brasília, né? Brasília foi muito fotografada, né? Sim. E aí chegava de noite, os técnicos e os engenheiros saíam para as medições com base no céu, né? Com base nas estrelas, e é muito interessante, né? Então, essa imagem, por exemplo, do vértice número 8, na Praça do Cruzeiro, ela está lá, e na legenda você vai ter um pouco mais de informações, e minha pretensão era essa, de que isso, enfim, que as pessoas, levasse as pessoas a conhecer um pouco mais da nossa história. Legal. Esse foi o André Vilaron, ele que é fotógrafo, lança o fotolivro O Quadrilátero amanhã, a partir das 8 horas da noite, lá na Galeria Olho de Águia, que fica em Taguatinga Norte, no edifício Praia Mar. A entrada no lançamento é gratuita, lembrando que esse livro também poderá ser encontrado na livraria Circulares. André, obrigada pela entrevista, parabéns pelo trabalho. Tá, muito obrigado a vocês pelo espaço e parabéns aí pelo trabalho de vocês também. Obrigada, até mais.